O que fazer antes de financiar um imóvel? Aqui vai um passo a passo. Bom, se você está pensando em financiar um imóvel, esse pode ser um dos momentos mais importantes da sua vida financeira. Mas antes de assinar qualquer contrato, existem algumas coisas que você precisa avaliar com calma. Porque financiar um imóvel não é só comprar, é assumir um compromisso de muitos anos. E hoje eu quero conversar com você, de forma simples, sobre o que você precisa fazer antes de financiar um imóvel. Primeiro bloco, renda não é tudo. Muita gente começa pelo banco. Vai lá, faz uma simulação, vê que foi aprovado e aí pensa, pronto, posso financiar. Mas a aprovação do banco, ela não significa que você esteja preparado para isso. Você pode até ter sido aprovado e mesmo assim ainda não estar pronto. O banco analisa números, né? Mas quem tem capacidade de analisar realmente a sua situação real, as possibilidades que tem na sua vida, é só você mesmo. Às vezes você tem uma renda interessante para o banco, uma renda que é possível financiar, mas você sabe que existem pessoas da sua família que podem precisar de ajuda e que vão contar com você em certos momentos, ou outros fatores que podem interferir nisso, né? A fase da sua vida que você está vivendo, se você está planejando, por exemplo, ter filhos, isso impacta muito a vida financeira de várias formas possíveis. Então não é só a análise do banco que é importante, é muito importante você entender e fazer sua própria análise também. No bloco 2, reserva financeira é essencial. Antes de financiar, você precisa ter uma reserva. A gente já falou sobre isso aqui no canal, tem vários canais no YouTube também que falam sobre isso, de, por exemplo, como calcular sua reserva financeira. De uma maneira simples, é você ter o valor que você gasta regularmente por mês, você ter reservado de 3 a 12 meses desse valor. Por exemplo, não é o valor que você recebe de salário, é diferente. Vou dar um exemplo. Você ganha 5 mil reais de salário, é o que chega na sua conta todo mês. A reserva financeira é de acordo com suas despesas. Digamos que a sua despesa fixa seja de 3 mil reais. Então você vai considerar, não é os 5 mil, você vai considerar os 3 mil reais para fazer sua reserva de 3 meses. Então seria 9 mil reais. Só um exemplo assim bem simples, simplificado, né? Essa reserva ela é extremamente importante porque imprevistos acontecem. E quando você tem essa parcela mensal do financiamento, é extremamente necessário você ter onde se amparar em alguma situação de urgência. Porque qualquer instabilidade pode pesar e complicar muitos anos da sua vida para você conseguir se reerguer. Então, sem essa reserva, o risco aumenta muito. No bloco 3, a parcela que cabe e a vida real, um paralelo entre as duas. Voltando ao banco, né? O banco ele calcula o que você pode pagar, mas a vida real é diferente. Você tem despesas com alimentação, com transporte, com imprevistos, com manutenção. Então os imprevistos, por exemplo, a gente não tem como calcular eles de maneira muito exata. Mas tem como fazer uma margem, de acordo com o tipo de vida que você tem financeiramente falando. Agora, os outros itens, alimentação, transporte e as manutenções, tanto de veículos quanto da própria residência que você vai adquirir, esses outros 3 itens, eles são assim, eles são possíveis você ter esse controle, você saber quanto é a sua despesa mensal. Só que a realidade nossa, brasileiros, a gente não tem esse controle. Raramente a gente tem isso. A gente às vezes vai no supermercado
e faz uma compra, né, no item aqui alimentação, mas aí a gente inclui coisas que nem são da alimentação, a gente inclui naquela compra, ou ao contrário também, às vezes a gente compra coisas desnecessárias sem considerar a realidade, sendo que para esse cálculo de valores é importante você saber o que você realmente precisa e o que é supérfluo, que caso não dê, você possa cortar. Mas sem isso anotado e muito bem definido, é muito complicado, é muito difícil fazer, né, essa análise. Então é sempre importante ter isso anotado, saber qual é essa definição e também ter alguém para comparar com você, ter alguém para te ajudar a analisar isso, porque a gente, né, individualmente, a gente tende a não ver certos gastos ou a ver certos gastos como essenciais, sendo que não são. Isso é muito comum, a gente tem um ponto cego ali nessa visão. Então a pergunta não é quanto o banco aprovou, a pergunta é quanto cabe com tranquilidade na minha vida. E ainda nesse bloco 3, eu quero dar uma questão dessa tranquilidade, que eu acho também que é muito importante a gente lembrar, que é sobre paixão. A gente usa essa palavra paixão com uma restrição muito grande, mas a palavra paixão ela pode ser ampliada no significado assim. O brasileiro, né, o homem, ele é apaixonado por automóveis. O índice é muito alto disso. E isso gera isso quando você financia um automóvel, por exemplo, que é muito diferente do financiamento imobiliário, mas quando você financia um automóvel, você tende a mascarar certos custos que aquele automóvel vai aumentar na sua vida. Então você finge que não vê. É conveniente acontecer isso. Por exemplo, a pessoa não tem um automóvel, então ela acha que ela pode pagar uma parcela de R$1.000 sobre aquele automóvel. Beleza, só que a partir do dia que aquele automóvel está com ela vai passar a ter consumo de combustível, consumo de manutenção, e isso ela fingiu que ela não sabia, né? Por causa da paixão. Transforma esse ponto cego que eu já falei antes, né, em uma situação muito maior. E também transforma de um ponto benéfico. Por quê? Porque se você tem uma renda e você tem um exemplo, seguindo aquele exemplo que eu dei antes, você tem uma renda de R$5.000, mas o seu custo hoje fica 0 a 0, você gasta R$5.000 no mês. Mas quando você tem essa paixão e tem essa vontade de ter algo, você consegue ali tirar uma parcela de R$2.000 sem nem parecer que você está fazendo isso, sem sentir esse grande esforço. Só por causa disso, porque você vai começar a pensar diferente, você vai começar a ter uma análise diferente. Aquilo vai ser tão intenso para você, aquele desejo de ter aquele imóvel ou de ter aquele bem financiado, vai ser tão intenso que você não vai precisar mais, que você vai conseguir fazer essa parcela ser muito maior do que a sua realidade tranquila, né? Então, você recebe R$5.000 e na sua vida normal você está gastando R$5.000. Mas a partir do momento que você tem uma paixão e um desejo muito intenso por adquirir algo, você consegue fazer uma parcela de R$2.000 e pagar ela tranquilamente. E às vezes até sobra dinheiro. Então, no imóvel também pode ter isso. Mas o imóvel é um financiamento longo. Então, cuidado com essa questão da paixão. Aí pode vir uma armadilha. Porque assim como a paixão que a gente tem costume do significado dela, ela acaba, a paixão passa e a parcela continua. No caso de um automóvel, ou de uma TV, ou de um celular, não é bem assim, porque aquele período que você vai ficar pagando ali é um período relativamente curto, no máximo aí 24 meses, por exemplo. Um imóvel
pode ser de 24 anos ou mais. Então é importante analisar isso com paixão, mas também sem paixão, com o emocional, mas também com o racional. Perfil 4 é o perfil do autônomo. Esse aqui foi até pedido por uma pessoa aí nos comentários dos vídeos. Eu achei interessante destacar ele também. Se você é autônomo, isso é ainda mais importante, porque sua renda pode variar. Então o cuidado precisa ser muito maior. Você precisa considerar meses bons e meses mais fracos e decidir com base na média, não no melhor momento. E aí envolve outras coisas também nessa questão do autônomo, né? Tanto a renda dele, que vamos trabalhar com exemplos que eu acho mais fácil assim. Alguém que tem uma sorveteria. Na época do calor, né? Época do verão, obviamente aquela sorveteria tem um giro mais alto, as pessoas compram mais, as pessoas consomem mais. Só que na época mais fria, isso diminui drasticamente. Então essa oscilação de valor, o proprietário tem que ter esse controle e saber desse valor, como é que isso funciona no ciclo de 12 meses da empresa dele. E aí ele faz essa média, olha, qual valor eu consigo fazer aqui para eu pagar essa parcela sem que isso se torne um problema para mim, ou sem que isso coloque em risco inclusive o meu negócio, porque o autônomo, mais do que outros, ele precisa ter um controle financeiro muito alto, porque depende dele, né? Se ele vender o sorvete e não comprar outro, então ele vai ter que gastar dinheiro com isso, ele vai ficar sem o próximo sorvete, ele não vai ter a próxima venda. E aí isso vai virar uma bola de neve e vai atrapalhar muito a vida financeira dele. Nesse ponto vem uma das ideias, né, que a gente tem, dessa análise também de investimentos, porque um autônomo muitas vezes o que ele precisa na verdade é ampliar o seu negócio, é comprar alguma ferramenta que vai diminuir os custos dele. Então esse acompanhamento da consultoria imobiliária, como eu proponho, e eu levo ela muito também para a consultoria do lado de investimentos, ela tem essa base também de repente não ser o momento da pessoa comprar mesmo e ela focar mais ainda no trabalho dela, investir mais nela para que o valor dela seja maior e aí sim, dentro de um certo período, ela conseguir fazer um financiamento ou às vezes até comprar aquele imóvel pagando à vista. No bloco 5, ter o objetivo claro. Antes de financiar, você precisa saber, esse imóvel é para morar, é para investir ou é para alugar? Sem essa clareza, a decisão fica fraca. Então, para quem vai morar, ela tem que analisar se aquele imóvel ali faz sentido, incluindo as distâncias, o que é que vai mudar na vida dela ali com questão da locomoção, do transporte, se isso vai melhorar ou piorar no sentido financeiro da situação, ou se é para investir. E o investir e o alugar aqui estão separados exatamente por isso, porque o investir muitas vezes significa assim, você vai comprar um lote dentro da cidade, onde você vai deixar lá. Você não vai se preocupar em fazer novos investimentos naquele lote para que ele valorize. Você vai simplesmente comprar e deixar ele se valorizar sozinho. Isso é um dos tipos de investimento. E o outro é o investimento para aluguel. Você vai comprar, por exemplo, um apartamento e vai fazer com que ele gire para você e que ele gere também um aluguel mensal. E isso pode acontecer, mas pode também ter aqueles imprevistos, que eu também já falei em outros vídeos, né? Taxa de vacância, custos de manutenção, despesas com quem vai gerenciar aquele aluguel para você, alguma inadimplência do inquilino, tudo isso tem que ser considerado também. Então, sem essa clareza de para que você quer o imóvel, a decisão fica fraca.
Bloco 6, toda vez que a gente for conversar sobre imóvel, tem que lembrar desse bloco 6 aqui, que é a visão de longo prazo. Em imóveis, isso é estritamente necessário. Um financiamento imobiliário, ele pode durar 20, 25, 30, até mais do que 30 anos. E a sua vida, com certeza, ela vai mudar muito nesse período. Então é importante você pensar, isso faz sentido a longo prazo? Né? Como eu disse antes, não pode ser na paixão, tem que ter muita racionalidade envolvida. E para isso nada mais justo do que conversar mesmo com, por exemplo, se a pessoa é casada, troca uma ideia com seu cônjuge. Se você tem acesso, né, pode conversar comigo como consultor imobiliário, ou de repente com algum amigo seu que já tenha passado por isso, que esteja nessa situação. Fica uma observação também, não converse com isso com quem não está nessa situação ou com quem não deseja estar nessa situação, porque vai só te atrapalhar. Conversar com quem não entende é muito pior do que se você ficar calado. Então, é necessário sim ter essa análise o máximo que você conseguir, ter paciência, ter tranquilidade, para que você faça uma boa compra, que você faça um bom investimento e para que aquilo realmente seja algo que vai trazer frutos para a sua vida e não algo que vai só te trazer tristeza, aperto financeiro e outros tipos de inconvenientes aí que podem ser evitados. Então, financiar um imóvel pode ser uma excelente decisão, mas só quando é feita com consciência. O mais importante do que conseguir crédito é conseguir manter a decisão ao longo do tempo. Então, para mais conteúdos, continua me seguindo aí, aqui no YouTube principalmente. Se precisar de uma consultoria mais personalizada também, eu estou disponível, vicentemaiaimóveis.com.br. Muito obrigado.